Dia, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui neste quadro Café com Reflexão, e gostaria de convidá-los a fazerem as suas inscrições, aqueles que ainda não são inscritos, não é? A ativarem o sininho, porque sempre que chegar coisa nova vai tocar aí para vocês. Visualize, curta e deixe o seu comentário, porque tudo isso de alguma forma é de suma importância para nós, em detrimento de estarmos caminhando em um norte mesmo, e este norte é a melhor maneira de estarmos trazendo palavra que de fato reflita esse café com reflexão na vida de cada um dos que estão ouvindo. E eu venho falando para vocês nesta semana mesmo, e falei que estaria falando dos 4 grandes convites de Jesus, não é? O primeiro convite, Mateus 11, 28, vinde a mim. O segundo convite, Mateus 4, 19, vinde após mim, vinde a mim para a conversão, vinde após mim para o caminho de humilhação, não é? E depois falei do terceiro convite, Mateus 11, 29, aprendei de mim, era o convite para o discipulado. E hoje eu quero estar falando do quarto convite que Jesus faz, que encontra-se em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz assim, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ainda dando continuidade, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho dito, o que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E aí, irmãos, ainda na ministração passada eu trouxe uma frase de John Wesley, né? A igreja não muda o mundo quando gera convertidos, mas quando gera discípulos. E aqui este convite quarto de Jesus é um convite interessante, o quarto convite mesmo de Jesus nesta proposta que eu estou trazendo para vocês. Portanto, ide. E este convite é convite para evangelização. A palavra evangelizar, ela traz um conceito grego que a gente trabalha como sendo querigma. Então, a mensagem do evangelho é uma mensagem querigmática, ou seja, querigmática porque então você recebe esta mensagem que alguém proclamou e logo você também vai proclamar esta mensagem. E aqui proclamar esta mensagem, o próprio Jesus, ele está falando de fazer discípulos de todas as nações. E o mais interessante é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus está propondo qual é a condição certa de pertencer à igreja, qual a condição certa do batismo, não é? Não tem um segmento que diz que o batismo é só em nome de Jesus, mas aqui Jesus está falando, não, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E com isso também o que a gente pega dentro deste contexto e acerca ainda do que nós presenciamos agora, pouco tempo atrás, a nossa Páscoa, né? A Páscoa cristã. Ainda falei isto para vocês e ainda preguei isto na igreja sobre Páscoa. Mas o interessante é que, enquanto no Velho Testamento tinha-se dois memoriais que eram ordenanças, que eram mandamentos também, que era a Páscoa e a circuncisão, no Novo Testamento a gente vai encontrar 2 mandamentos também, 2 alianças nesse contexto, que é a ceia e o batismo e a ceia feita nesse conceito de que de fato tem que ser realizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, portanto, ide, é o convite último de Jesus que eu quero trazer para vocês, convite para a evangelização, e esta é a grande comissão. Jesus, ele comissionou para a sua igreja a capacidade de proclamar. Quando a gente fecha dentro de grupinhos mesmo, dentro da igreja, de alguma forma a gente negligencia este aspecto da proclamação, e um dos grandes aspectos de proclamação do Evangelho aconteceu ainda na Idade Média, em cima dos monastérios, porque pessoas refugiavam para os monastérios buscando a vida de ascese,
E dentro desta vida de ascese, enclausurado, fechado, tinha no início uma grande compreensão lógica, mesmo tempo para refletir e meditar, mas não tinha esta capacidade de proclamar. E a mensagem que você recebe da salvação, não proclamando então o Evangelho, ele está sendo deficiente na sua vida. Não que o Evangelho é deficiente, mas você está usando de forma deficiente o Evangelho, porque você ouve e à medida que você se rende, você proclama este mesmo Evangelho. E ainda, isto é tão sério, irmãos, que logo no início da igreja, lá no livro de Atos 4, no versículo 20, Pedro e João aqui, eles são presos porque eles curam um deficiente, e depois os fariseus e o pessoal ali do templo mesmo, então o sumo sacerdote, propõe: olha, você vai deixar de falar da mensagem deste Nazareno, deste Jesus que ressuscitou, e você não vai poder mais proclamar este nome, e se você proclamar, a gente vai pegar você, a gente vai fazer coisa pior, a gente vai te soltar, mas você não proclama. E aí Pedro, ele propõe algo interessante, ele fala: olha, julguem vocês mesmos, se é mais conveniente ouvir a homens ou a Deus. E depois ele vem com este versículo 20, não é? Que diz assim, da narrativa de Atos dos Apóstolos. Então é Lucas, o evangelista, e aqui também companheiro de missões de Paulo, é quem está narrando este episódio mesmo, é o escritor do livro de Atos. Ele está pronunciando as próprias palavras de Pedro, e Pedro está propondo para a elite da religião: pois não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Então, se de fato você viu e ouviu, você não fica calado mais. Esta é a grande sacada do Evangelho. Se você viu e ouviu, se você viu e ouviu, se você presenciou, se você contemplou, se você percebeu milagres, se você ouviu de Deus, se você ouviu do Espírito Santo, se você de fato foi alguém que pôde experimentar esta capacidade de transformação, então a capacidade de ver nascer em você mesmo uma nova criatura, tudo quanto lhe resta é a capacidade de proclamar o Evangelho. E este é o grande negócio da igreja. A gente pensa que o grande negócio da igreja é empaturrar a igreja de gente, trazendo um misto de povos e pessoas para dentro da igreja, mas o grande negócio da igreja é evangelizar. Então, é por isso que eu tenho aqui as minhas ressalvas quando a gente cria métodos para encher igrejas, porque aqui a gente tem que criar métodos para falar do amor de Jesus e proclamar o reino de Deus. E à medida que estas pessoas forem evangelizadas, elas passam a ouvir, e quando elas passam a ouvir, elas vão contemplar o sobrenatural acontecendo dentro da própria igreja, nas suas próprias vidas. Automaticamente estas pessoas não conseguem mais ficarem caladas, senão que elas vão serem agora estas pessoas que estarão proclamando. Então todo cristão, ele deve ser um cristão do ponto de vista querigmático, ou seja, todo cristão, ele tem uma mensagem, todos nós temos uma mensagem, todos nós que de fato passamos pelo processo do aprendizado de Jesus, aprendei de mim, não é? Todos nós que passamos pelo discipulado, nós temos uma mensagem, nós ouvimos uma mensagem, nós vimos algo, nós presenciamos este vir na nossa própria transformação, pois não somos mais o que éramos, é certo que ainda não somos o que haveremos de ser, mas não somos mais o que éramos, somos agora, a Bíblia está falando, novas criaturas. E aí Atos capítulo 19, versículo 10, para fechar esta, não fechando ainda, mas quero fechar com duas referências bíblicas, né? Durou isto por 2 anos, ou cerca de 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus quanto gregos, ouviram a palavra do Senhor. Ou seja, está falando do apóstolo Paulo, que num período de 2 anos, ele prega a mensagem do Evangelho para todos quantos habitavam na Ásia. E aqui, de que forma ele prega? Ele vai, sim, ele vai, ele proclama, mas ele prega também levantando discípulos.
aqueles que tiveram a vida transformada e que ouviram de Paulo, que foram discipulados por Paulo, porque Paulo, e ele está falando, aprendei de mim, não é? Ser meus imitadores, perdão, como eu sou de Cristo, automaticamente eles já aceitavam a Jesus neste ímpeto da proclamação, porque Paulo ele já converte caindo da sua montaria e ele já levanta cristão mesmo, e o próprio Jesus falando para ele, agora você vai na casa do Ananias mesmo, na rua chamada direita, e pede ele para orar por você para que as escamas caiam dos seus olhos. Ou seja, o próprio Paulo já estava convertido, porque ele já sabia, o próprio Deus já estava usando ele naquele contexto do cair da montaria para chegar até Ananias e falar, olha, estou aqui porque o próprio Deus falou que você mora aqui, falou o seu nome, você é Ananias, você tem que orar por mim, essas escamas têm que cair dos meus olhos. E à medida que as escamas caíram, Paulo não deixou de proclamar o Evangelho até a sua morte, até quando ele escreve mesmo para Timóteo, na sua segunda carta, propondo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, assim, 2 anos, toda a Ásia, ela ouve o Evangelho, porque este homem compreendeu que era ser um cristão querigmático, que era a proclamação do Evangelho. Ele não estava oferecendo milagre, ele não estava oferecendo prosperidade, ele não estava oferecendo aqui um status quo, ele não estava oferecendo bens materiais, mas o que ele estava oferecendo era salvação, única e exclusivamente. E aí, se falar, não, mas ele ofereceu outras coisas, tudo que ele ofereceu estava embasado no bojo da salvação, e quando ele vai oferecer alguma coisa, ele está falando, olha, eu estou oferecendo para vocês a capacidade de serem humildes, sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sentimento de humilhação. E ainda, Coríntios capítulo 11, versículo 26, não é? Que é a nossa referência da ceia, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, a própria manifestação da ceia não pode ser algo fechado, mas tem que ser uma mensagem de proclamação. E a ceia é uma forma de proclamação eficaz, não é? Então, assim, eu quero deixar para vocês esta capacidade de estarem aí aprendendo de Jesus mesmo nestes 4 convites, não é? Convite, vinde a mim para a salvação, vinde após mim para a humilhação. Depois o convite, aprendei de mim para o discipulado. E depois, portanto, ide, convite de Jesus para a evangelização. Esta é a grande comissão. Mais uma vez, quero deixar aí para cada um de vocês, beijo na alma, beijo no coração, que o Senhor vos abençoe e vos guarde rica e abundantemente. Fiquem na paz, amados.